Sejam bem-vindos, irmãos. Vamos estar continuando hoje a nossa série de Salmos. Já tivemos aí vários vídeos sobre o Salmo 18 e hoje chegou o dia do Salmo 19. Nós vemos assim, que os Salmos, já deu para a gente perceber por esses estudos, que eles são organizados e cantados muitas vezes em sequência. Dois salmos se passaram, que foi o Salmo 16 e o Salmo 17, onde já temos aí os estudos, onde você pode perceber ali um clamor por livramento do Senhor, inimigos que prevaleciam, e aí isso no 16 e no 17, momentos de grande dificuldade. E aí no Salmo 18 aparece aquele salmo arrasa quarteirão. O salmista começa pedindo livramento do Senhor, mas no decorrer do salmo temos o agir de Deus e depois da capacitação do seu servo, aqui Davi, vem lutar contra o exército que estava se opondo e ali prevalece. Após isso, temos aqui o Salmo 19, que parece ser aquele dia, como se fosse aquele dia da contemplação, sabe? E o salmista olha ali a grandeza das obras de Deus na criação, na sua palavra e na sua redenção. É disso que nós vamos passar aqui o Salmo 19 e vamos ver verso por verso. No primeiro verso, Salmo 19:1, a partir daqui vamos ter como se fosse a voz da criação, e ela declara a glória de Deus. Salmo 19:1 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. De que isso trata? Quando fala na primeira parte, os céus declaram a glória de Deus, aqui a primeiro toque, a primeira lembrança, aqui a primeira imagem de céus é esse céu noturno, o céu ali aberto, onde você tem uma visão ali ampla, universo, morada das estrelas. Eles declaram, eles falam a glória de Deus. E depois temos o firmamento também no mesmo versículo, anunciando a obra das mãos de Deus. O firmamento já é mais próximo, seria aqui a redoma dos céus aqui do planeta, e ele também anuncia. Você vê que o céu ali, a morada das estrelas, mostra uma declaração, e os céus à redoma mostram anunciando. O que é o tema deles? O que é o tema demonstrado? É a glória de Deus. Ela é demonstrada, ela é declarada, ela é anunciada nas obras de Deus, as obras de suas mãos. Chegamos aqui ao versículo 2, que diz assim: um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Veja, um dia declara outro dia, ou seja, um dia transmite uma mensagem a outro, e a noite, temos também outras versões que dizem, uma noite comunica a outra. Veja que é colocado que o dia ele fala, ele anuncia, ele declara. E na noite tem aqui a contemplação das estrelas, constelações. E veja que na antiguidade, que ainda hoje se usa, servia como uma orientação para aqueles que faziam longas jornadas, sejam terrestres, sejam marinhas. Há um propósito na disposição de cada posição dos luminares, e eles todos mostram aqui o brilho do Senhor. Num contexto em que as obras de Deus falam, que elas declaram, que elas anunciam, na noite você encontra-se sabedoria, a reflexão noturna da sabedoria. E isso também é tema lá no Salmo 17. É bem interessante a citação de Charles Spurgeon. Ele está citando aqui Henry Craig, e ele diz o seguinte: a leitura literal do primeiro e do segundo versículo pode ser a seguinte: os céus falam sobre a glória de Deus, o firmamento
exibe a obra das suas mãos. Um dia despeja discursos a outro dia. Uma noite exala conhecimento a outra. Isso faz a gente perceber de forma bem clara. O versículo 3 diz o seguinte, Salmo 19:3: Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. Esse versículo, não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz, temos aqui umas divergências, dependendo da tradução que você está lendo, acompanhando. Divergências como? Da versão nova atualizada, a NVI, a NVT, os versículos 3 e 4 aparecem aqui como se fossem confusos, pois ora eles dizem que não há linguagem nem palavras, isso no verso 3, e no verso 4 já existe sons, palavras. Eles dizem que a palavra chega aos confins do mundo. Aqui temos uma confusãozinha aqui na tradução. Então eu peguei aqui uma versão utilizada da Bíblia hebraica, que nos deixa aqui a gente perceber de forma mais clara. Veja, primeiro deixa eu dar uma lida aqui nessas versões que parece um pouco confuso. Diz assim, ó: Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. Veja, nem palavras, nem linguagem, nem som. Mas o 4: No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Veja, como eles não tinham palavras e agora já tem voz. Então fica um pouco assim confuso. Já nessa versão que eu estou trazendo, e diz assim, versículo 3, 4: Não é linguagem humana, não há palavras, e som algum é percebido, mas por toda a terra ressoa o que dizem. Percebe a facilidade de compreender? E a todos os confins chega a sua mensagem. Para o sol assentou Deus nos céus uma tenda. Então veja, fica assim bem nítido, certo? A declaração nos céus aqui, o anúncio do universo são perceptíveis. É uma imagem aqui imponente, uma contemplação que enche os olhos. A contemplação da criação de Deus traz uma experiência aqui sensorial, mas não traz palavra aos ouvidos. Não há linguagem humana, porque não compete a eles serem a linguagem do Criador ou a voz do Criador. Compete a eles demonstrar sua glória. A criação fala sobre Deus. Eles são ecos e permanecem ali existindo graças à palavra do Criador, desde a sua origem até agora, a origem de todas as coisas. Eles são resultado da voz do soberano Criador. Vem dele, são testemunhas dele. O versículo 4, como já lemos, diz que a sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles, pois, uma tenda para o sol. Veja, os céus aqui, a imensidão do universo, certo? E que se estende por toda a terra, no versículo 1. No versículo 2, temos aqui que o dia e a noite, aqui uma relação de tempo. No versículo 1 do Salmo 19, temos aqui a demonstração da imensidão do universo. No versículo 2, temos a relação de tempo, dia e noite. Eles estão presentes em todo lugar. É o teto de todos, é o tempo de todos. Isso está no versículo 2, versículo 4. Então veja que na imensidão do espaço, dos céus, o sol foi colocado como protagonista. Dele vem a luz, o calor, a vida, o vigor, a contagem de tempo. O seu limite ou o seu termo é sobre tudo que existe. Em todo lugar é alcançado. As suas palavras aqui, como é dito, chegam a todo lugar. Neles Deus pôs uma tenda para o sol. Deus colocou aqui um palco para governar, ser a luz que governa o dia. Disso que ele está falando. Vou dar agora a lida do versículo 5 e 6 do Salmo 19. Diz assim, ó, falando sobre o sol: o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr por seu caminho.
A sua saída é desde a extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade. E nada se esconde do seu calor. Veja, ele sai como um vencedor, um noivo todos os dias. Ele sai como um noivo alegre, vencedor, cumprindo seu caminho. O sol é grandioso, mas ele não é independente, ele não é Deus. Ele é dependente de Deus. A glória do sol, a sua permanência, a sua validade, cumpre os propósitos de Deus. Ele cumpre aqui uma função determinada. Ele se mantém em atividade segundo a vontade de Deus. Ele fala de Deus. Ele testemunha de Deus. Ele governa o dia como uma amostra da poderosa luz e governo de Deus. São pequenas amostras aqui da grandeza de Deus, do resplendor da sua glória, do seu poder, do seu governo, da sua soberania. Veja que esses astros, eles não falam de si, mas falam do seu Criador. Então veja, dos versos 1 ao 6, nós temos visto aqui o salmista falando, contemplando as obras de Deus, os céus, os dias, noites, estrelas, nuvens, sol, e a forma como eles testemunham a grandeza de Deus. As obras de Deus foram realizadas pelo poder de quê? Da sua palavra, no princípio, assim que está em Gênesis. E eles demonstram aqui a majestade do Deus Todo-Poderoso. Veja que do versículo 1 ao 6, o salmista escolheu utilizar a palavra Deus. A origem dessa palavra Deus vem de El. Esse nome tem um sentido universal, visto que existem rastros de que Deus era conhecido por esse nome em outras culturas. O uso de El dá uma amplitude à ideia de que a criação testemunha sobre o Criador. Você vê do versículo 1 ao 6, a palavra El aparece como referência a Deus, mostrando como ele era conhecido em outras culturas. Veja que temos aqui um pouco de revelação geral de Deus, apontando para o Criador, mas eles não trazem mensagem de redenção, de salvação. E aí nós chegamos na segunda parte do Salmo. A partir dos versículos 7, nós vamos ter a voz do Senhor. Não é mais só a voz da criação. Essa ficou do 6 para trás. Do 7 para frente temos a voz do Senhor. E ela vai estar demonstrada na sua lei. A partir de agora, o Salmo 19, ele muda de tom. O nome El, ou Deus, é deixado de lado. O salmista falará agora da lei do Senhor. E esse Senhor você vai ver que estará em todas as letras maiúsculas. Vem de Yahvé, o nome pelo qual Deus se revelou no Sinai para Moisés e mais tarde para todo Israel, na relação que eles têm que Deus tem com seu povo de aliança, que apontava para quem? Para o Messias. Então veja que no versículo 7, eu vou ler do 7 ao 9, diz assim: perceba o Senhor agora aparecendo. Não é mais a palavra Deus, agora é Senhor. Diz assim: a lei do Senhor, olha lá, é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são perfeitos e justos juntamente. Então veja, a voz do Senhor, a palavra do Senhor, as escrituras, elas são descritas como, no versículo 7, como lei e testemunho. No versículo 8, como preceito e mandamento. No versículo 9, como temor e juízos. Veja que a lei do Senhor, ela recebe um status. E o status contínuo é que ela é perfeita. E essa perfeição que vem da palavra do Senhor, ela tem um efeito naquele que pratica ela. Qual é o efeito na vida do praticante? É que ela refrigera a alma. Isso está no versículo 7. Também ainda no versículo 7, temos dizendo que a palavra do Senhor, que é o testemunho do Senhor, é descrito. Qual é o status desse testemunho do Senhor?
o versículo diz que ele é fiel. Veja, o testemunho fiel vem da palavra do Senhor. Qual o efeito na vida do praticante? O versículo diz: dá sabedoria aos simples. Perceba as relações. As relações continuam. O versículo seguinte, o 8, diz assim: os preceitos do Senhor. Qual o status desses preceitos do Senhor? Diz que eles são retos. Quais são os pontos práticos na nossa vida? Eles devem vir do Senhor. Qual o efeito na vida do praticante aqui nos preceitos do Senhor? Veja no versículo. Diz que ele traz alegria ao coração. Então veja as relações. A lei do Senhor, que ela é perfeita, ela refrigera a alma. O testemunho do Senhor, que é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor, que são retos, trazem alegria na vida daquele que pratica. O próximo é o mandamento do Senhor. O status dele é que ele é puro. E qual é o efeito na nossa vida? Ele ilumina nossos olhos. O próximo é o temor do Senhor. Qual é o status desse temor do Senhor? O versículo diz que é limpo. O temor do Senhor é limpo. Qual é o efeito na nossa vida? Que o temor do Senhor permanece eternamente. E o último dessa nossa sessão é os juízos do Senhor. Veja qual é o status dele. São verdadeiros e justos eternamente. Quais são os efeitos na vida daquele que pratica? É que ele é verdadeiro e justo. Veja todas essas relações que foram criadas nesses versículos. Tudo isso do versículo 7 ao 9, falando sobre a lei do Senhor. E agora vamos entrar aqui na terceira parte, que é como devemos viver diante desse Deus, certo? Como devemos estar diante desse Deus? E a resposta vai ser desejo pelo Senhor, desejando o Senhor. Vamos ver aqui o versículo 10, Salmo 19, 10. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Veja, mais desejáveis do que o ouro. Aqueles que têm o temor do Senhor desejam a sua vontade. Juízos, mais do que desejam a sua vontade, os seus juízos, mais do que as suas conquistas podem trazer. Entendeu? Eles desejam a vontade do Senhor executada, mais do que riquezas, mais do que deleites, prazeres, mais do que alegrias temporais, mais do que coisas compradas com licor. Eles desejam a vontade de Deus, desejam juízos mais do que posição social. Desejar os juízos de Deus, irmãos, é ter a certeza de redenção do Redentor, é desejar o estabelecimento do reino de Deus em plenitude. Versículo 11, continua. Também por eles é demonstrado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Veja, pelo temor do Senhor e seus juízos, os teus servos, Senhor, nós verificamos através das Escrituras que não somos perfeitos. Nós somos chamados a atenção, demonstrados para guardar, observar, praticar. E é colocado que há recompensa. Agora chegamos aqui à última parte aqui do Salmo, onde vamos ter aqui a voz do servo. Tivemos a voz da criação, a voz da lei do Senhor. Tivemos aqui como devemos viver diante desse Deus. E a última parte é a oração do salmista no Salmo. Isso vai estar no versículo 12 até o 14. Diz assim: quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão.
Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha, redentor meu. Veja as palavras, versículo 12 diz: expurga de mim, Senhor. Essa é a oração. Ele está falando das armadilhas da nossa própria natureza, coisas que são ocultas a nossos olhos. Ele diz: expurga de mim aquilo que tem a aparência de aceitável, aquilo que eu posso considerar legal, mas que é abominável aos olhos de Deus. Ele está falando: expurga de mim também a soberba, me guarda, me protege, para que ela não me domine. Isso vai estar no versículo 13. Comentário aqui de Alan Herman, é que o perigo do pecado estava presente com Davi. Daí ele vem a pedir aqui preservação dos pecados de presunção e disposição, os quais geralmente, irmãos, têm a tendência de dominar as pessoas. Continuando aqui o nosso estudo, o clamor ele também pede aqui um clamor pela intervenção do Senhor. Ele pede para ser sincero, para ser limpo, para ser agradável, para meditar, para praticar a palavra do Senhor no coração. E ele coloca perante a face do Senhor. Então veja, irmãos, vamos chegar aqui nossas conclusões sobre esse salmo. É bem comum, irmãos, na nossa cultura, pessoas contemplarem a natureza, os feitos dos homens, contemplarem planos, se deleitarem com seus projetos que tem como alcançar. Veja que as pessoas se juntam para salvar o planeta, as pessoas se juntam para ver o pôr do sol, as belezas naturais, pagam caro por isso, atravessam perigos, subindo montanhas, várias atividades. As pessoas gostam de admirar, fotografar, filmar, mas nós podemos ver, irmãos, que quando tudo isso ocorre dentro da normalidade, isso não produz vida, salvação, sentimento de pecado, sentimento de impureza, sequidão, ignorância, impotência, de quão pequenos somos. As pessoas não contemplam com os olhos que apontam para o Criador, porque elas estão felizes demais olhando para si mesmas. Quem pode entender a natureza humana? Diante de tanta grandeza, irmãos, que nós vemos pelo que Deus fez, preferimos, em nosso normal, modo de vida normal, que é vão, percebemos e queremos coisas temporárias, maquiadas, montadas. O apóstolo Paulo vai utilizar o Salmo 19 em Romanos 1, 18 ao 21, ele vai falar sobre o céu se manifesta a ira de Deus, porque as pessoas se detêm a verdade, elas escondem a verdade. O que de Deus se manifesta pode se conhecer pela sua criação. As coisas invisíveis, desde a criação do mundo, o eterno poder de Deus, é possível se entender, mas as pessoas se omitem a isso. O versículo 21 diz que Romanos 1, 21, tendo conhecido a Deus, certo? Não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, preferiram ali se escurecer, obscurecer. Então veja, Paulo coloca em Romanos 1 que as pessoas Paulo subtém ali que as pessoas conhecem sobre Deus, mas eles abafam a verdade sobre Deus. É como se a humanidade percebe a glória do Criador, mas prefere viver em trevas. Mesmo com todo o resplendor da revelação geral, os homens se rebelaram contra o Criador. A natureza anuncia o Criador. Vemos aqui a necessidade dele por todos os lados na nossa vida. Veja, irmãos, que a natureza não fala sobre a lei de Deus, sobre o testemunho de Deus, sobre os preceitos, sobre os mandamentos, sobre o temor, sobre os juízos. Ela não fala da sua graça salvadora. Isso só as Escrituras falam. E isso levanta algumas questões. Veja, basta somente o que está em nossos olhos?
Basta somente aquilo que gastei a minha vida construindo? Onde está a majestade das nossas obras? De que adianta uma vida toda construída longe de Deus? Aonde você vai chegar? O que traz alegria ao coração? O nosso texto vai dizer que são os preceitos do Senhor, no versículo 8. Mas por que os que estão felizes com seu castelo fogem desses preceitos? Em que base está a alegria dessas pessoas? Viver sem a palavra de Deus, irmãos, é ter vidas angustiadas, sem sabedoria, sem alegria, em trevas que tropeçam e que não são verdadeiras. O convite do Salmo 19, irmãos, é, primeiro, avaliar nossa riqueza, avaliar nossa doçura, avaliar nossos olhos, avaliar onde está o prazer dos nossos dias. E muitas vezes, irmão, nós estamos ofuscados ali pelo nosso brilho, pelo nosso teto de laje, pelas nossas telhas, pelas obras de nossas mãos, as obras que queremos fazer, feitos de materiais temporais. E podemos acabar esquecendo de olhar para as obras do Todo-Poderoso. Ele está no controle de tudo. As perguntas são: mas quem consegue viver assim? Quem consegue discernir seus próprios erros? A única saída, irmãos, é Deus revelar onde estão nossas faltas, nossas falhas, onde está a nossa contemplação, o que estamos desejando, quais são as obras que temos focado, admirado, que temos praticado. O salmista diz, irmãos, preserva-me dos pecados que eu escolhi conviver. Pecados toleráveis, aceitáveis. Ele diz, guarda-me daqueles pecados que eu me acostumei. Guarda-me daqueles pecados em que você pensa assim, que eles valeram a pena. O pedido do salmista é que eles não tenham, que essas coisas não tenham domínio sobre eles, sobre nós. A criação é silenciosa, irmãos, mas nós não devemos ser. Como uma bela viagem ali, o Salmo, irmãos, fala de um roteiro. Veja que ele começa falando dos céus, dos dias, das noites, do sol. Mas por mais belos que eles sejam em contemplação, eles não são tudo. Eles não são 100% verdadeiros, não são fiéis, eles não são puros, eles não são limpos, eles não são verdadeiros. O texto vai dizer que, na verdade, as escrituras que é isso tudo. Então veja, viver contemplando os céus ali, falando os dias, as noites, o sol, não refrigera a nossa alma, não dá sabedoria, não alegra o coração, não ilumina os olhos, não fazem nós permanecermos eternamente, não nos torna verdadeiros, não nos torna justos. Na verdade, são as Escrituras, é a lei do Senhor que nos transforma. Veja que Davi meditava nas Escrituras, e ele termina o Salmo ali clamando para que a sua palavra, suas palavras, suas intenções fossem verdadeiras diante do Senhor, fossem agradáveis ao Senhor. Então veja, a pergunta que vem é: como se pode ter uma vida de obediência como essa? Somente, irmãos, recorrendo ao próprio Senhor, forte e confiável como uma rocha, cheio de bondade como um redentor, no último verso, e resgatador que supre todas as nossas necessidades, como se fossem dele. Veja, em todo momento o Redentor do versículo 14 esteve no texto. Ele estava lá o tempo todo. Os céus grandiosos é a linguagem, irmãos, que utilizamos para falar do trono de Deus, do nosso descanso, do seu domínio. Os céus grandiosos serão um palco de quando Cristo voltar. O sol que governa o dia é só uma estrela que foi chamada à existência quando o sol da justiça trazia tudo à vida com as suas próprias palavras. O noivo é o Redentor que vem salvar a igreja, a sua noiva, seus filhos por quem ele deu sua vida. Ele é a palavra, ele é o perfeito, ele é a testemunha fiel, ele viveu os preceitos, ele cumpriu os mandamentos, ele é o juiz, ele exercerá o juízo sobre tudo, sobre todos. E agora, irmãos, o que sobrou para nós aqui nesse salmo? Devemos estar andando em sinceridade, estar limpos,
E isso é ser sondado, esquadrinhado pelo Senhor, é ouvir a sua palavra, aceitar a sua palavra, receber a sua palavra. Devemos ter esse desejo de ficar limpos, ser sinceros, sem manchas, sem culpa, sem máculas. Esse é o propósito do Espírito Santo, fazer morada em nossas vidas, na vida dos eleitos. Devemos caminhar com Ele, devemos clamar por socorro. Nossa consciência, pensamentos, nossa meditação, palavras da nossa boca devem clamar a transformação do Redentor. Devemos colocar o nosso alvo, o nosso desejo em ver a face do nosso Redentor. Ele é a nossa vida, a Ele devemos tudo. Amém.